Nervoso no teclado. Pediu os irmãos que a gente vai passar por alguns textos, então que vocês mantenham as suas Bíblias abertas. Tema da mensagem, Isaías 9:6. Tema da mensagem, bota o tema para a gente. O título da mensagem, né? A promessa. Bem, Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai, ó maravilhoso Deus, Senhor, nesta manhã, agradecemos a Ti por estar diante da Tua igreja, Senhor amada, igreja escolhida, Senhor, para reinar contigo na eternidade, Senhor, para estar contigo eternamente, Deus. Glorificamos a Ti pela rica e maravilhosa oportunidade. Senhor, conduza tudo que será feito, que o Seu Espírito possa passear no nosso meio, fluir de dentro de nós, Senhor, trazendo entendimento, trazendo despertamento, Senhor, para que todos nós possamos sair daqui edificados na palavra de Deus. É o que peço, em nome de Jesus. Você diga amém. Você pode se assentar. Amados, amada igreja, hoje, domingo de Páscoa, eu trago esta reflexão acerca da promessa. E ao falar de promessas, a gente para e pensa um pouquinho. Nós, ao longo das nossas vidas, nós costumamos ouvir promessas, costumamos fazer promessas. É comum, quase que corriqueiro, que nós façamos inúmeras promessas ao longo das nossas vidas. É comum que nós fique ligado, amados, fique ligado e orando, não distraia com relação a nada, como a ministra de louvor colocou aqui. É comum que nós façamos inúmeras promessas. Faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, nós prometemos. E sistematicamente nós temos até no altar aqui declarado para as pessoas: você precisa ser inteiro, íntegro, real, reto, correto, precisa cumprir as promessas e precisa cumprir a sua palavra. Devemos ter uma responsabilidade com a nossa posição, com a nossa postura e com o que nós falamos. Mas o fato é que muitas promessas que nós fazemos, ou que fazem para nós, elas não são cumpridas. Muitas vezes, quantas promessas mesmo nós já fizemos e não demos conta de cumprir, não demos conta de realizar aquilo a que nós prometemos. Quantas coisas o cônjuge lhe prometeu, a sua esposa, o seu esposo, quantas coisas seus filhos lhe prometeram e no final das contas não se cumpriu. Mas por que muitas dessas promessas não se cumprem? Ora, abra sua Bíblia lá em Provérbios 16:1 e nós vamos ver um pouquinho da explicação de por que muitas promessas não se cumprem, olhando com um olhar especificamente bíblico, obviamente, sem tirar a responsabilidade humana. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É claro e objetivo que muitas das coisas que nós fazemos como planos, elas não se concretizam, porque boa parte delas pode não estar alinhada com o que é a vontade de Deus. Não tira a responsabilidade do homem de não cumprir mesmo a sua palavra, mas nós vemos que na ponta do processo nós temos Deus controlando e coordenando todas as situações. Isso nos traz a ideia de que nós não devemos confiar no homem. A palavra de Deus também nos traz uma afirmação a respeito disso, porque as definições humanas, elas são falhas. Nós, na prática, não temos controle total das nossas vidas. Poderíamos arriscar, temos até pouco controle. Para o cristão, ele daria glória a Deus, eu não tenho nenhum controle porque minha vida está nas mãos do Senhor.
Seria um motivo de alegria ouvir as pessoas declarando: eu não controlo a minha vida, porque o meu Deus controla tudo o que acontece, tudo o que será, tudo o que foi, porque eu confio nele. Seria muito bom ouvir isso de todos os cristãos, mas a prática é que, na verdade, nós temos aí essa responsabilidade e, muitas vezes, o que acontece é a orientação de Deus. Isaías 2, 22. Olha o que o texto diz em Isaías 2, 22. Vou confiar na Bianca ali, rápida, como sempre. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu, pois em que ele é estimado. Esse texto ele está trazendo a ideia justamente daquela outro texto que fala: maldito o homem que confia no outro homem. A palavra ela traz uma reflexão acerca de que onde deve estar depositada a nossa confiança. A nossa confiança deve ser depositada em algo verdadeiramente sólido ou em princípios e pessoas que são realmente confiáveis. Nós vivemos isso. Temos pessoas que nós sabemos, olha, eu posso confiar naquela pessoa que ela vai cumprir o que prometeu, mas mesmo ela pode ser que não consiga cumprir por algum motivo ou outro, até mesmo alheia à sua vontade. O fato é que nós vivemos dessa forma. Então, o que devemos fazer, pastor? Nós devemos entender e ouvir o que Deus faz. Devemos crer tão somente em Deus e na sua palavra. Essa é a orientação primordial. Devemos crer no Senhor. Devemos crer na palavra de Deus. Mas por que eu devo crer na palavra de Deus? Por um detalhe interessante. A Bíblia ela registra mais de 3.000, mas para ser específico, 3.573 promessas. Diz os estudiosos que estudam e analisam o texto bíblico, eles encontraram 3.573 promessas de Deus especificamente para o homem. Promessas de todo tipo que você possa imaginar. E essas promessas têm algo em comum. Para nós, povo de Deus, que conhecemos a verdade, e até mesmo para aqueles que não conhecem e não acreditam na verdade, a verdade acerca dessas promessas é que todas elas se cumprirão. Amém? Todas as promessas escritas, registradas na Bíblia, eu creio como servo de Deus, como cristão, eu creio como quem vive a partir da palavra de Deus, que essas promessas se cumprirão fielmente. Posso ouvir um glória a Deus por isso? As promessas de Deus se cumprirão. Então, todas as promessas que estão registradas na Bíblia, elas vão se cumprir. A prova disso é que algumas promessas, ou muitas promessas, já se cumpriram. E aí, dentre essas mais de 3.500 promessas, eu queria destacar algumas aqui que nos chamam a atenção, algumas que são relevantes para a nossa manhã de reflexão, essa manhã desse domingo de Páscoa, que traz algo interessante. A primeira delas é a promessa da vida eterna. Mateus 25, 46. Coloca para a gente, Bianca, Mateus 25, 46. Se você puder acompanhar, acompanhe, senão lá no telão. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Volta no 44, só para ver se é esse mesmo. Eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E o 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a primeira promessa que eu quero destacar, dentre esse tanto de promessa que nós temos na Bíblia, é que você tem uma promessa de vida eterna. Glorifique a Deus. Não importa o que você esteja passando, venha a passar, a promessa da vida eterna é a esperança de que você estará num lugar absolutamente melhor, vivendo com Deus, sendo o seu sol e a sua lua. Essa promessa é maravilhosa, e se eu creio na palavra de Deus, e se vivo como o Senhor me orienta, eu creio
que a vida eterna é real e que eu vou viver na eternidade. A segunda promessa que eu quero destacar nesta manhã é justamente a promessa que está lá em Isaías 40. Isaías 40, vamos ler do versículo 1 ao 5, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 2, falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Versículo 4, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplainados. Versículo 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Pula para o 10, Bianca, por favor. Versículo 10, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Glória a Deus. A segunda promessa que eu quero destacar é a promessa de que um dia o nosso Salvador virá com poder e grande glória para resgatar a sua igreja. Onde eu posso confiar que essas promessas vão se cumprir? Como eu posso ter a certeza absoluta que neste domingo de Páscoa, de manhã, eu posso ter a certeza de que essas promessas vão se cumprir? É justamente observando o que Isaías 9,6 declara. Bota para a gente de novo, nós vamos ler o texto base. Isaías 9,6 vem declarar para nós: porque um menino nos nasceu, um filho se nos... O governo está sobre os seus... O seu nome será Príncipe da Paz. Por que eu posso confiar? Porque absolutamente, Isaías, quando declara isso, quando apresenta essa profecia, ele estava aproximadamente 700 anos antes de acontecer. E aconteceu. Exatamente como a palavra anunciada por Isaías, o Filho do Homem veio em carne, para justamente viver e pagar o preço que nós deveríamos pagar naquela cruz, pagar o preço de sangue pela minha e pela sua vida. Ele se entregou naquela cruz por nós, para que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai e à eternidade. Ele se entregou para que o plano, o propósito de Deus fosse voltado novamente para o seu eixo principal. A verdade, amados, e o que eu posso confiar nos textos e nas promessas que foram declaradas, pode me dar a certeza de que Jesus Cristo, o Rei, voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a mim e a você, para buscar aqueles que nele depositaram a sua vida, a sua confiança, para buscar aqueles que o aceitaram como único Senhor e Salvador e receberam no seu coração, que entenderam e que ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar, que passou aqui nesse tempo dores, passou situações terríveis aqui nesta terra para justamente nos libertar, para nos dar a esperança da eternidade. E quem é esse Rei? Quem é esse Senhor? Quem é esse Cristo? O texto de Isaías, ele traz a confissão de quem é. Ora, diferentemente do homem, Deus é perfeito, e ele sabe que um dia vai se cumprir tudo que está escrito. Na época de Isaías, no tempo de Isaías, o povo era rebelde, idólatra, era um povo de dura cerviz, era um povo vil,
tão mal a ponto de ser comparado com pessoas perversas, a ponto de um lugar onde nem viúvas e nem os órfãos eram considerados bons. Aquele povo do tempo de Isaías, no momento em que Isaías declara a profecia, era um povo que era considerado por Deus como um povo pior do que vacas e bois. Olha o que diz Isaías 1, 3 e 4. Sobre a maldade daquele povo. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continueis em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Israel considerada como bois. Isaías 9, 17, Bianca, por favor. Isaías 9, 17 diz assim: pelo que o Senhor não se regozija com os jovens, dele não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e mal fazê-los. E toda boca professa doidices, com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Nem órfãos e viúvas salvavam naquele lugar, de tão mal que era o tempo em que Isaías profetizou acerca de Israel. Mas Deus é tão maravilhoso que ele anuncia, no momento onde um povo rebelde, idólatra, mal, vil, ele anuncia que a redenção virá. Tenha esperança, a redenção virá. Chegará um tempo em que o meu filho virá e andará nesta terra para pagar o preço de sangue que ninguém pode pagar. Absolutamente ninguém pode pagar. Deus é maravilhoso. E nós vemos graça até mesmo em palavras como esta do profeta Isaías. Nós vemos graça na atitude de Deus em querer resgatar a humanidade, usando, na verdade, o seu próprio filho, unigênito da sua espécie. Ele entregou seu filho para morrer por nós, através de um dom indescritível e único que Jesus Cristo tem, o dom da salvação. Jesus, ele se apresenta, e hoje, neste domingo, a gente precisa reforçar isso, como aquele que apresenta a oportunidade de salvação. Salvação de quê, pastor? Salvação da eternidade longe do Pai. A eternidade sombria, dura e torturante, afastada, que é a segunda morte que a palavra de Deus traz. É o Senhor Jesus quem nos dá a oportunidade de viver. Vamos olhar um pouquinho para esse Deus maravilhoso, esse Emanuel, Deus conosco. Quando nós lemos em Isaías, nós vemos algumas palavras específicas, sendo identificado como: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Começando por Maravilhoso e Conselheiro, todo conhecimento e sabedoria de Deus estão nele. Não há problema difícil demais que você não possa recorrer ao Senhor Jesus e ele não tenha resposta para você. E ele não tem uma solução. Ele é a fonte suprema de sabedoria. Todo conhecimento existente no universo, que conhecemos e que não conhecemos, está nele. Então, quando você estiver vivendo uma situação em que você precise de conhecimento, Jesus, esse Deus maravilhoso, esse Deus conosco, o Emanuel, ele tem a resposta para a sua questão. A palavra, o texto de Isaías traz também uma outra característica: ele é o Deus forte. Todo poder no céu e na terra está sobre ele. Mateus 28, 18. Coloca para a gente, Bianca, por favor. Mateus 28, 18 diz assim:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Confie na palavra de Cristo. Sobre ele está toda a autoridade. Se ele determinar algo, isso vai acontecer. Esse Deus é maravilhoso. Ninguém é como ele, e para ele não há impossíveis. Lucas 1:37. A respeito desse Deus, que quando vivemos dificuldades, nós podemos pensar, mas em quem eu posso confiar? Você deve e pode firmar a sua confiança no Deus forte, aquele que não há igual sobre a terra, debaixo e acima nos céus. Ele também é identificado como o Pai da eternidade. Esse menino seria o Pai o Pai eterno de Israel, da igreja e de todos o que o aceitar, recebendo que ele é o Filho de Deus vivo, e se arrepender de que seus pecados, romper com o mundo, confessá-lo como o único Senhor e Salvador. É ele que tem nas mãos a chave da eternidade. É ele que nesta manhã, ele declara para nós que estamos aqui, para quem está fora daqui, está nos acompanhando, que Jesus Cristo tem a eternidade nas suas mãos. Se você crer no seu coração que ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar, você viverá eternamente ao seu lado. Entregue sua vida para Cristo, confie nele e viva a eternidade ao lado do Pai da eternidade. Ele dará acesso novamente ao Deus Todo-Poderoso. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a primeira promessa que eu falei, a promessa da eternidade. Deus nos fez para a eternidade, nós sabemos disso, mas o pecado entrou e nos separou dessa eternidade. Ele sempre foi Deus. Salmo 92, olha o que diz Salmo 92, a respeito disso. Antes que o montes nascesse, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és, esse é o nosso Deus. O Deus que se declara, que fala para Moisés: quando me perguntarem quem me enviou, quem eu digo? Diga que o eu sou te enviou. Aquele que é independente do tempo, está acima do tempo, andou nessa terra, caminhou por nós, viveu por nós para nos dar acesso à eternidade. E por último, ele é identificado como o príncipe da paz. Onde Jesus entra, não há conflito e não há confusão. No momento em que Cristo entra num coração, a paz que excede todo o entendimento, ela passa a reinar. A paz que te consome, que vai fazendo com que você veja o mundo com outros olhos, veja os conflitos com outro olhar. Cristo é aquele que é a verdadeira paz, e quando ele entra num coração, ele transforma completamente a história. Nós podemos ver claramente em inúmeras pessoas, em inúmeras situações, que onde Cristo está, a paz verdadeiramente reina. É esse Deus que se entregou por nós. É esse Deus que é a fonte da verdadeira paz. E nele, somente nele, encontramos a paz durante a nossa vida. Romanos 5:1-2. Romanos 5:1-2. Coloca para a gente, Bianca. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 26:3 diz para nós também um texto bastante interessante. Diz assim, Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservará em perfeita aquele cujo propósito é firme, porque ele é o príncipe da paz. Amados, na semana da paixão, considerada a semana da paixão, eu queria destacar neste dia, neste domingo de Páscoa, que a grande promessa, ou a promessa, está naquele que cumpriu a promessa apresentada por Isaías.
Se olharmos para a semana da paixão de Cristo, se olharmos para a semana de Cristo, nós vamos ver que a sua semana foi uma sequência absoluta de cumprimento de promessas. O que nos enche de alegria e esperança, saber que servimos a um Deus que cumpre as suas promessas, saber que servimos a um Deus que não se abstém de fazer a vontade do Pai. Se olharmos para a Bíblia, olhamos lá em Mateus 21, que começa a contar a história de Cristo ao longo daquela semana fatídica, a semana que culmina com a sua crucificação e a sua ressurreição. Um domingo antes, nós temos a entrada triunfal. Mateus 21, 1 a 11. Bota para a gente, Bianca. Mateus 21, 1 a 11. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está diante de vós, logo acharei presa uma jumentinha. Pula para o 5, Bianca, por favor. Ora, dizei às filhas de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal. Versículo 6. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara. Versículo 7. Trouxeram o jumento, o jumentinho, então puseram-lhe em cima deles suas vestes, sobre elas Jesus montou. Versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos e árvores, espalhando-os pela estrada. Versículo 9. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Versículo 10, já entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? Versículo 11, e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Essa promessa, essa entrada é o cumprimento de uma promessa. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9, nós vamos ver a entrada em Jerusalém. Nós vamos lá: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu justo Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele cumpre uma promessa. Logo em seguida, depois da entrada triunfal, o passo seguinte de Cristo, na segunda-feira, ele faz a purificação do templo. Ato conhecido onde ele entra, prepara um chicote, derruba a mesa dos cambistas, faz ali uma limpeza e declara: a minha casa será chamada casa de oração. Nós não vamos ler o texto todo, mas esse texto que você já conhece da passagem bíblica acontece na segunda-feira. E olha o que diz, e onde tem o cumprimento dessa promessa? Isaías 56, 7. Por favor, Bianca. Isaías 56, 7 diz assim: também os levarei ao meu santo monte, alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos. Jeremias 7:11. Olha o que diz a Bíblia em Jeremias 7:11. Será esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jesus continua o cumprimento das promessas com a sua semana. Na terça-feira e nos dias que se seguem, terça e quarta-feira, nós vemos uma sequência de acontecimentos. Nós vemos ali parábolas, Jesus ensinando, instruindo a figueira seca, os 2 filhos, os lavradores, o banquete de casamento, o imposto a César, o maior dos mandamentos, o sinal dos fins dos tempos, as virgens e os talentos. Tudo isso Jesus ensinou terça e quarta-feira, e nós vemos claramente ele cumprindo a promessa de que ele é o maravilhoso conselheiro, e sobre ele há todo conhecimento
que existe, ele tem para instruir, para orientar. Na quinta-feira, ele cumpre uma outra promessa. Nós vemos a Santa Ceia, ou a ceia acontecendo. Mateus 26, 17. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos e preparamos para comer a Páscoa? Então ele começa a preparar e anunciar a sua própria morte. Ele cumpre promessas que estava especificada lá em Isaías 52, 13. Bota para a gente, Bianca. Isaías 52, 13. Que diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. E Isaías 53, 12. 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, como os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado entre os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores transcendeu. Ele anuncia e declara e cria ali também a proposta de que, lá no passado, há uma orientação de que a Páscoa deveria ser cumprida, e Jesus ele cumpre então a sua Páscoa. Na sexta-feira nós temos aquele grande e terrível dia da sua crucificação. Nós não vamos ler o texto todo, mas nós já conhecemos. E sabemos que depois de passar por todas as coisas difíceis que ele passou, ele foi crucificado. Depois de ser traído, abandonado, processado ilegalmente, negado, condenado, contado entre os transgressores, ele então se entrega-se e cumpre totalmente a vontade do Pai. Ele declara: está consumado. E naquela cruz ele expira para que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai. No momento da sua morte, o véu se rasga de cima a baixo. A partir de agora, você não precisa mais de um intermediário. A mensagem de Cristo é clara. Todo aquele que crer no Senhor e no sacrifício que Ele fez, agora você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Ele fez isso no seu extremo ato de amor, para declarar para cada um de nós a esperança. Você que nos ouve, você que está aqui nesta manhã, creia, há esperança. O Senhor Jesus, Ele traz para nós a certeza de que a eternidade é real. A certeza de que não importa o que eu esteja vivendo ou fazendo, ainda assim Deus nos ama incondicionalmente, a ponto de dizer: filho, eu estou esperando uma atitude sua. Eu estou esperando para que você entregue para mim esse fardo pesado, e eu troque contigo pelo meu fardo leve. Eu estou esperando que você abra o seu coração para eu entrar na sua vida e encher a sua vida com a paz que excede todo entendimento. Cristo, Ele é o cumprimento de promessas. E a semana da paixão de Cristo, ou a semana de tudo que aconteceu, é uma semana de cumprimento de promessas. Chegamos então ao domingo. Mateus 28, versículo 1. Olha o que diz em Mateus 28, versículo 1. Ao findar no sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2. Eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se ali, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Versículo 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Versículo 4. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Até aqui.
Glórias a Deus. No domingo, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, faz a sua caminhada, confirma a sua missão e deixa para nós a certeza de que todas as promessas nessa palavra de Deus, todas as promessas na Bíblia, elas vão se cumprir. Absolutamente, nós temos a certeza. E o que nós podemos esperar, então, nesse domingo de Páscoa? O que nós podemos tirar dessa certeza? Há mais de 2000 anos atrás, o nosso Senhor Jesus cumpriu tudo o que estava na palavra. E Ele nos encheu ainda de mais esperança, porque em Mateus 24, versículo 26, Mateus 24, versículo 26, diz assim: portanto, se vos dissesse, eis que ele está no deserto, não saia, ou ele no interior da casa, não acredite. Versículo 27, porque assim como o relâmpago saiu do oriente, se mostrará até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 28, onde estiver um cadáver, ali se juntarão os abutres. 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra. Pula para o 37, Bianca, por favor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, a todos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amada igreja, a promessa está de pé, a promessa da eternidade para cada um de nós, ela continua válida. Precisamos zelar e precisamos cultivar para que estejamos com Ele na eternidade. Mas a promessa de que Ele voltará, assim como Ele ressuscitou, Ele prometeu. Bota por último Mateus 16, 21. Mateus 16, 21, Bianca, por favor. Mateus 16, 21, diz assim: desde o tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém para sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus, assim como ele anunciou que ele morreria e que ele ressuscitaria, a palavra de Deus anuncia novamente que ele voltará. Será o evento mais grandioso da história da humanidade e daqueles que estiverem ainda aqui, ou também daqueles que não estiverem, eles também serão da mesma forma impactados por esse evento grandioso. Nós temos a certeza de que as promessas de Cristo vão se cumprir. Nós temos a certeza de que o que Deus prometeu, Ele vai se cumprir, assim como o que Ele promete para você no dia a dia. Então não tenha dúvida. Abra seu coração para Ele, confie nele e deixe Ele conduzir a sua vida, porque as suas promessas são reais, verdadeiras e vão se cumprir. Você crê?
Você crê que Ele voltará, assim como há mais de 2000 anos Ele prometeu, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Assim como, da mesma forma Ele promete, eu voltarei para buscar a cada um de vocês. Estejam preparados. E nesse domingo de Páscoa a gente possa refletir, para além das comilanças, para além dos chocolates que são bons, que nos adoçam a vida, mas refletir que a ressurreição é o cumprimento de uma promessa maravilhosa e nos dá esperança para que um dia o nosso Redentor, que vive, volte e nos leve para um local onde não haverá mais dor, mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá doenças, aquele lugar eterno onde viveremos com Deus, viveremos com o Pai, tendo o próprio Senhor como sol, brilhando eternamente, um lugar que não haverá noite, porque o nosso Deus será o grande sol. Então, se você que está aqui nesta manhã, porventura não tinha certeza disso, eu quero anunciar para você, Jesus voltará, com absoluta certeza, de que eu confio na palavra de Deus, o nosso Redentor vive e voltará. Você que nos acompanha e que ainda não tem o entendimento desse Deus, não conhece esse Deus, Ele continua de braços abertos, esperando você que sofre, você que passa por situações, que você possa abrir o seu coração. Deixa Deus tocar na sua vida e deixa Ele conduzir, e você viverá uma vida com a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento e a certeza de que a eternidade é real e que você viverá nela com o Senhor Jesus. Deus abençoe rica e abundantemente a igreja. Vamos nos colocar de pé. Amém. Ministério de louvor. Vamos louvar a Deus. A gente vai encerrar este culto. Vamos louvar a Deus. Cadê a Anice? Está aí, não? Está lá? Está lá atrás? Estão vendo? Vamos adorar a Deus. A gente vai encerrar. Vamos encerrar adorando a Deus. Que você possa ter um domingo abençoado no seu lar. E que você não distraia, tá? Que você não distraia nesse domingo. Você coloque seu coração para Deus. Deixa Deus agir na sua vida e na sua família. Deixe que Ele venha conduzir tudo que há na sua casa. Não pense nesse dia como um dia qualquer, mas como um dia importante. Um dia diferente na nossa história. O nosso Senhor ressuscitou. O túmulo, eu tive a oportunidade de ir lá, pastor Samuel. O túmulo, e nós vimos aquele que provavelmente, há 90% de chance de ser aquele túmulo, o jardim do túmulo vazio. Que visão maravilhosa de entrar naquele túmulo, Romo. Entrar naquele túmulo e ver que possivelmente naquele lugar o nosso Senhor foi colocado. E não há traços dele lá. Você não tem resquícios dele lá. Você não tem traços ósseos. Você não tem pele, não tem nada, porque ele ressuscitou. Isso nos enche de esperança. É maravilhoso a gente poder viver para um Deus que é um Deus tão tremendo. Amém? Vamos louvar a Deus. A gente vai orar ao Senhor. Vamos adorar a Deus nesta manhã. Levantamos nossas mãos, dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro. Declare ao Senhor, declare que Ele é digno de glória, de louvor e de adoração. Curve sua cabeça, converse com o Pai. Aleluias. Te adoramos, ó Senhor, digno é de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilha faz. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pelo sacrifício que fizeste, ó Deus, se entregando por nós naquela cruz, padecendo dores inenarráveis, ó Deus, dores que nenhum outro poderia suportar, Senhor. Pai, se entregando como um cordeiro manso, para cumprir a palavra de Deus, para cumprir as promessas que a Tua palavra registra, ó Deus, para nos dar a esperança e a certeza de que aquelas promessas que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Pai, obrigado, Deus, por ser a nossa fonte de esperança. Senhor, por ser aquele que nos enche de paz, nos enche, ó Deus, de esperança de tempos e momentos melhores, ó Deus. Pai, de um momento, de uma eternidade, Senhor, tão gloriosa ao seu lado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Toma a tua igreja, Pai, em tuas mãos. Cada um aqui presente, Senhor, aqueles que estão aqui nesta igreja, nesta manhã, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias, ó Deus, que eles possam, ó Deus, abrir o seu coração cada dia mais para Ti, clamando, ó Deus, que Tu entre e transforme toda a história da sua vida, das suas famílias, ó Deus. Move, Deus, o sobrenatural na vida dessas pessoas, ó Deus. Que nós sejamos cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor e cheios da esperança que um dia o Senhor voltará para buscar os seus. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, ó Pai. Aplauda o Senhor. Amém. Amados, esteja à noite conosco às 19 horas. Não fique em casa. Venha participar conosco. Pastor Michel trará uma palavra abençoada. Eu clamo a Deus que essa mensagem simples possa ter tocado ao seu coração, como tocou o meu, despertando para a importância do dia, desse dia, do dia em que Cristo ressuscitou. Esse dia maravilhoso. Então, que você possa estar conosco. Venha à noite louvar a Deus, adorar a Deus e ser impactado aí por uma palavra que o pastor Michel vai trazer. Também teremos a apresentação, vai ter a apresentação teatral das crianças. Vai ser uma bênção, meu irmão, não fique em casa. Vem estar conosco às 19 horas. Estenda suas mãos. Pai eterno, graças te damos, ó Deus, pela mensagem, te damos, ó Deus, pela oportunidade desta manhã,
onde louvamos, adoramos, exaltamos o teu santo nome. Deus, que tudo que foi pregado, Pai, possa atuar como semente no coração da tua igreja, Senhor, e que possa criar raízes profundas na nossa conduta, no nosso ser, na nossa esperança, Senhor. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, proteja-nos no ir e vir, livra-nos de todo mal e nos dá uma semana vitoriosa. Aqueles que não puderem vir à noite, ó Deus, que eles sejam abençoados, que eles possam ter uma semana de vitória, uma semana de bênção. Aqueles que estarão conosco, ó Deus, que eles possam vir, ó Deus, no Espírito buscar, Senhor, a Ti, Senhor, e que eles sejam tocados antes mesmo de chegar aqui. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, as doces e eternas consolações e a paz que excede todo entendimento seja com cada um de nós, agora e eternamente. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Vai no amor de Deus. Deus abençoe vocês.